Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Zero à Sua Floresta. Eu sou Atos Vinícius. Eu sou Rodrigo Azevedo, apaixonado pela cultura do mogno africano. E hoje a gente vai trazer um tema aqui que é muito discutido e muita gente quer saber, que é o tema sobre análise de solos, tá? Hoje a gente está numa propriedade aqui e o Rodrigo vai explicar certinho para vocês sobre essa primeira visita que a gente fez aqui. Então, nós estamos numa área plantada de mogno africano, onde a gente foi chamado para vir conhecer, para a gente poder ver o plantio. E hoje o assunto que nós vamos abordar é sobre análise de solo, tá? Eu vou falar um pouco, o Atos também vai falar também bastante sobre a importância, sobre o que deve ser feito. Que numa área dessa, a primeira coisa que a gente faz, né, Atos, é fazer uma coleta. Para a gente poder começar a entender melhor como que funciona, como que é, e como que tá, e como vai ser a floresta daqui para frente. É uma área com caixa senegalense, ela ainda não tem 2 anos de plantada, então ainda é relativamente nova, dá tempo de fazer tudo ainda numa área dessa aqui. É isso aí, Rodrigo. E como se diz, o primeiro diagnóstico que a gente tem, que a gente chega na floresta, né, é visualmente, e depois a gente já coleta para o solo para a gente ter uma avaliação melhor. Então vamos lá começar com as perguntas que a gente já elaborou aqui. O que é análise de solo? Sim, é uma pergunta bem básica, né? Análise de solo é o que a gente vai enxergar como que é o solo, a textura que é o solo, o que ele tem de matéria orgânica, o pH que está o solo, a saturação de base, a quantidade de fósforo, cálcio, magnésio, alumínio. Então são as principais características que a gente vê na análise. Eu gosto de fazer uma correlação, Atos. A mesma coisa, quando você vai no médico, o médico... O médico, estou com isso, com aquilo, mas para ele ter certeza, ele quer ver um exame, né, para poder diagnosticar. Não, você tem que tomar mais ferro, você está com anemia, você está com a glicose alta, baixa, você está com colesterol bom, ruim, mas como? É com o exame. E análise do solo é o exame que a gente faz do solo, para a gente poder ver o que tem, o que ele precisa, o que tem que ser feito para corrigir o solo, para dar uma melhor adaptação para a planta e, consequentemente, poder aumentar a produtividade da cultura que você quer fazer, né, que você está fazendo. Então isso é um resumão aí, né, uma correlação que eu falo. Não, e é bem isso mesmo. Eu sempre relaciono também com quando a gente faz um esporte, né? Que aí você vai lá e vai no nutricionista, o nutricionista olha lá e fala assim, ó, vamos supor, o esporte seria o solo, né? Exato. E a gente seria as plantas. Ó, para esse tipo de solo, você vai ter que fazer essa correção, essa quantidade, se tiver que irrigar, irriga, né? O espaçamento diferente, então... Tem todo um conjunto de fatores que influencia o resultado da produtividade. Hein, Rodrigo? E quais tipos de análise de solo que existe? Análise química e análise física. Análise física, o próprio nome já diz, né? Nós vamos ver a textura do solo, a porosidade do solo. Na textura a gente vê a quantidade de areia, de argila que tem, né, a porcentagem. Na textura, a gente já identifica se o solo é arenoso, se é argiloso, se o mineral que a gente for aplicar de adubo na planta vai lixiviar mais rápido, se a gente vai ter que fazer uma divisão na adubação maior, se não, a gente pode aplicar a quantidade necessária tudo de uma vez. Então, é análise física que a gente vai enxergar isto no solo. Já a química, a gente vai ver o pH do solo, se o solo está ácido, se o solo
tá neutro, se tá básico demais. Então, nesse parâmetro, a gente vê se vai precisar de pôr calcário, né, a saturação de base, a gente vê também a quantidade de calcário que a gente vai pôr, ver o teor de matéria orgânica no solo, que é muito importante a gente saber essa informação, fósforo, cálcio, magnésio, né, e microminerais também, né, para poder ver se tem essa necessidade de a gente suprir o solo com isso. Quando a gente coloca o pH ideal para a planta, né, a quantidade de calcário, a gente torna o mineral mais disponível para a planta. Aí, se você quiser falar um pouco mais sobre isso aí, de alumínio no solo, se tem muito alumínio, se tem pouco alumínio, o que acontece, eu vou deixar isso com você, né, para você poder explicar. Não é a fundo demais não, mas poder dar um resumão disso aí, para o pessoal ver a importância que é, né, fazer essas análises no solo. Pois é, até a outra pergunta aqui, né, que é a importância de fazer a análise do solo. O mogno, né, africano, tanto o senegalense quanto o grande foliola, são muito exigentes em cálcio e magnésio. E quando na maioria dos solos, principalmente do cerrado aqui, o teor de alumínio está muito alto, tá? Então, com esse teor de alumínio alto, acaba que se você já chega aduba com NPK, a fração que vai ser disponibilizada para essa planta absorver vai ser baixíssima, ou seja... Porque o alumínio conecta e não deixa principalmente o fósforo também, tem a questão da argila, disponível para a planta. Por isso que a gente faz a correção com calcário. Ainda tem outro fator que chega muita pergunta. Posso fazer a gessagem logo de cara? A gente sempre fala, né? Gessagem tem um pequeno detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, né, nesse primeiro momento. Cada plantio, cada localidade, cada espaçamento vai ter um tipo de adubação, um tipo de análise de solo que a gente vai olhar e vai interpretar essa análise para o produtor, né? E agora, Rodrigo, também já pegando como fala? O gancho, a vantagem da pessoa que faz análise de solo e uma pessoa que não faz. Eu acho que a maior vantagem é o maior aproveitamento das adubações que você vai fazer na área, né? E consequentemente você vai ter uma maior produtividade. Então, alguém que faz análise, como a gente já explicou aqui atrás, vai ter a vantagem de corrigir o solo e ter um maior aproveitamento das adubações que for fazer na área. Já quem não faz essa correção, não faz análise, não sabe como está o solo, às vezes até usa o adubo, né? Só que vai ser mal aproveitado pela planta, vai se gastar dinheiro, porque adubo não está barato hoje, né? Teve um aumento tremendo, né, do ano passado para esse. Eu cito o exemplo, com Super Simples, que a gente pagava aí R$ 1.300 a tonelada, esse ano está de 1.300, foi para R$ 3.300, R$ 3.400. Então, você vai jogar dinheiro fora se você não fizer a correção e não aplicar esse adubo corretamente para a planta aproveitar esse adubo. Então, tem que ser feito, tá? A recomendação é essa. É barato uma análise, né? Não sei se vai chegar lá em preço, mas eu adianto para vocês que você não vai gastar aí nem R$ 200 para fazer uma análise de solo. Então, eu acho que seria isso, né? A grande diferença para quem faz e para quem não faz. É a melhor aplicação do seu dinheiro, né? É um melhor retorno, né? Com a maior produtividade, porque teve um melhor aproveitamento do adubo. Não, e tem aquela questão também que tem muita gente que chega e fala assim, eu não fiz análise de solo, plantei, adubei e está 100%. Aí entra aquele outro detalhe, cada caso é um caso. Talvez nesse plantio o cara acertou, né? Sim.
Às vezes já estava um solo bom, não precisava de fazer a saturação por base ótima, não precisava fazer a calagem. É um tiro no escuro, né? É um tiro no escuro. E se não fizesse, né? Exato. E aí é aquela coisa, é um risco. Talvez hoje, aquele plantio de 2 anos tá show, mas dali 4 anos a gente não sabe. Exatamente. Aí entra também na questão do monitoramento, né? Que é análise de solo assim, constante. Em 2 anos fazer para ver como que está o percentual de nutrição dessa floresta. E Rodrigo, e como fazer essa análise de solo? Sim, é simples, né? Eu lembro que na época de faculdade a gente tinha um professor de solos, de fertilidades do solo. E eu lembro como se fosse ontem, pessoal. Era um professor que era aquele que mais deixava a galera de recuperação, entendeu? Era dificílimo a matéria dele. Ele era muito exigente. E eu lembro até hoje as aulas práticas dele de coleta, gente. Na prova dele você tinha que escrever, né, item por item exatamente. Então, isso ficou gravado na minha cabeça sobre a análise. Primeira coisa, né, que a gente for fazer análise de solo, tá? Tamanho da área. É você poder ter uma visão, né? Se for uma área, tá, relativamente aí pequena, e também não tiver uma diferença de solos dentro dessa área, então já você pode fazer uma quantidade de amostragens menor. Se for uma área maior, com mais diferentes tipos de solo, então você tem que fazer mais análise, né, e demarcar, né, os pontos que você fez a análise, né, e fazer. Mas o básico, tá? Onde você for fazer, não fazer perto de onde tem cupim, né, porque cupim ele acumula uma terra ali orgânica, então dá uma fertilidade alta. Você não empurrar um esterco de gado ou de cavalo e fazer ali de baixo, onde tinha esterco, perto de buraco de tatu. Limpar a área quando você vai fazer essa análise, né, o solo, limpar ali, fazer de 0 a 20, de 20 a 40, né, as duas profundidades. Eu acho interessante a gente, em cada local, aí você separa as terras de 0 a 20 num balde, de 20 a 40 você separa em outro balde, né, faz essa mistura, né, você faz essa composição de vários locais que você tirou ali, a homogeneização que a gente fala, e depois você coleta uma quantidade de terra, né, uma quantidade pequena, põe nas embalagens de 0 a 20, 20 a 40 e manda pro laboratório para poder fazer as análises. Então isso é o básico, tá, pessoal? Tem aqui mesmo no YouTube, você põe lá como fazer uma coleta de solo, né? Tem vídeos magníficos, né, ensinando, mostrando. A gente também tem nós tem isso no curso, no treinamento nosso, né, que a gente tem, o treinamento online, a gente fazendo essa análise, mas é algo que tem que ser bem feito, tá? Geralmente não fazer em cima onde você descarregou um caminhão de calcário há anos atrás, né? Então geralmente fica aquela restinha de calcário ali durante muitos anos, então você evitar de fazer naquele local. Não fazer debaixo de árvore, né? Porque tem ali as folhagens que caem, acumula mais matéria orgânica ali debaixo. Então tem alguns detalhes que tem que ser levado em consideração para poder realmente ter a fidelidade do resultado, né? Exatamente. Então, porque às vezes você coletando errado, nossa, aqui eu já recebi análise de solo, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é o Éden, né? É o melhor solo do mundo, né? Isso aqui. Aí nós vamos conversando aqui, conversando ali, foi feita a coleta errada, né, de solo. Então, a coleta é importante fazer certo, né, fazer correto para você ter a realidade, né? Não é à toa quando a gente vai fazer exame de glicose, tem que ficar de jejum para você fazer, né? Senão, se você for lá, né, tomar um copão de leite com Toddy, com açúcar e for fazer, vai dar totalmente alterado naquele momento, né? Mesma coisa com o solo. Então tem que fazer o mais fiel possível
para realmente saber a realidade, né, do resultado, né, para a gente ter, né, poder trabalhar certo. Então isso, não sei se vocês entenderam aí essa repassada minha, mas se o Atos quiser falar um pouco aí também sobre isso aí, Atos, pode falar sobre quantidade diária, né, que tem que ser feito. Não, você falou perfeitamente o que tem que ser a realidade mesmo, né? O que você falou do professor, eu lembrei do meu professor, que ele deu aula meu orientador, inclusive. Quando eu fui fazer a disciplina de fertilidade do solo, pensou uma disciplina difícil. Era tanta variável, tudo dependia. Eu nunca vi uma disciplina para tudo depender daquele jeito, não. E aí no começo eu achei muito difícil, falei assim, cara, isso aqui não tem como eu gostar disso aqui não. E as coisas foram acontecendo até que eu me apaixonei, né, digamos assim, pela fertilidade. Até em 2015 a gente começou um projeto junto Rodrigo, a Selva, lá na UFT com o senegalense, na questão de fertilidade do mogno, na questão de nitrogênio, né, que a gente foi avaliar lá. E boro também você avaliou um pouco? Né? Boro, acho que foi só boro e... eu avaliei, né, boro e nitrogênio. Depois teve espaçamento, que fizeram lá 3x3 e 4x4, se eu não me engano. Mesmo que na cultura, na fertilidade, depende, é interessante sim a gente saber fazer essas análises constantes, né, pelo menos de 2 em 2 anos, que é como se fosse um check-up, para a gente ver como que está a situação do solo. Porque esse aqui é uma cultura de 18 anos. 18 anos você vai ter que tratar bem isso aqui. Não é que todo ano você vai ter que aplicar adubação. Não, mas você vê a quantidade de matéria orgânica, você vê como que está o desenvolvimento de folhagem, se está apresentando algum sintoma ou não, né? Então, isso é meu ponto de vista em questão da importância da análise do solo, em questão no mogno africano. Exatamente. Eu acho que você deu uma outra pincelada importante. Eu lembro de você me falar, né, que excesso de boro, né, chegou a matar alguns indivíduos. O nitrogênio também. De nitrogênio também. Nossa, se aplicar mal aplicado, mata, né? É intoxicação, intoxica a planta. Mas é isso aí, pessoal. Tem que fazer análise, tá? Para você ter mais segurança nas tomadas de decisão e também ajuda muito quem for te orientar, quem for te dar um caminho aí na cultura do mogno africano. Isso é verdade. Porque muitas vezes, igual agora, a gente chega na área, a gente não tem nada, né? Exatamente. Aí tem que começar tudo do zero. Mas se a pessoa estiver fazendo esses monitoramentos constantes, para um consultor chegar a uma conclusão rápida, é muito mais fácil. Exatamente. Né? Para chegar nessa tomada de decisão e às vezes até salvar o projeto. Acho que a minha fala era isso, era o que eu entendi do assunto, que eu passo para vocês. E eu vou deixar agora com o Rodrigo finalizar o vídeo. É isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer pela sua audiência. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, compartilhe com os seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Saudações florestais. Espero que vocês tenham gostado desta nova série do Zero à Floresta de Plantio. São assuntos pontuais que nós devemos realmente levar em consideração para poder iniciar um projeto do zero de mogno africano. Um abraço, pessoal. Muito obrigado.